matéria cai num vestibular. Com a intenção de acertar ao máximo, vamos praticar. O desenho abaixo refere-se à molécula D. O desenho é este. Nós temos aqui o eixo do X, o eixo dos Y e os eixos dos Z, de dois átomos. E temos aí os desenhos dos orbitais moleculares. O desenho refere-se à molécula de hidrogênio, oxigênio, cloro ou gás nitrogênio. Bom, para isso, vamos verificar que as moléculas citadas como possibilidades são representadas praticamente desta maneira. A molécula de hidrogênio, que constitui-se de dois átomos de H, que possui um elétron só cada um, vai dar uma molécula diatômica na forma de H-H, que é uma ligação simples. Pelo número atômico eu vou olhar que esse elétron está no orbital S. Então, esta ligação, costumeiramente chamada apenas de simples ligação, ela tem o orbital molecular sigma. Sigma se confunde com a ligação simples, que, como estava dizendo, o elétron do hidrogênio está em orbital S e o outro elétron também está em orbital S. Então, estou começando pela segunda para facilitar a visão da primeira. A molécula de oxigênio apresenta, como está dizendo aqui, duas ligações. Então, o oxigênio está fazendo uma dupla. Se está fazendo uma dupla, vejamos pelo número atômico. Ele será um S2, 2S2, 2P4. Então, ele tem, na última camada, 6 elétrons. Os elétrons do oxigênio, na última camada, são 6. É um S2 e os outros 6 na segunda camada. Dos quais, os 2 elétrons que estão incompletos se emparelham com 2 elétrons de um átomo igual, o que se constitui substância simples, formada de átomos iguais. E esta dupla, como vimos, classicamente é a primeira delas ligação simples, ligação sigma, que nesse caso será de 2 orbitais P's. Exatamente semelhante a esse. A ligação sigma do oxigênio da esquerda com o oxigênio da direita, porque o elétron está no orbital P, é uma interpenetração segundo o mesmo eixo. Então chama-se sigma. Como foi sigma a ligação simples? Só que, no caso do oxigênio, o elétron do oxigênio estava em orbital P. Então, é um orbital molecular π, formado de, o orbital molecular sigma, formado de 2 orbitais atômicos π. A segunda ligação, por ser a segunda, já houve o encontro frontal, de acordo com o mesmo eixo, então só poderá ser π. E o que vem a ser π? Podemos utilizar o exemplo do orbital Z, o orbital Y. O elétron do orbital Y do primeiro átomo com o elétron do orbital Y do segundo átomo fazem overlap em orbitais atômicos em paralelo. 2 orbitais atômicos em paralelos formam um orbital molecular π, que necessariamente é de P com P. Na molécula de cloro, nós temos novamente a ligação simples, como foi a molécula de hidrogênio. O fato de ser simples ligação, só pode haver uma ligação que ela é sigma. O elétron que faz a ligação com outro átomo é um átomo de cloro, que tem o número atômico 17. Então ele será um S2, aliás, daqui a pouco nós vamos verificar. O cloro está aqui. O cloro de número atômico 17
Ele é um S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P5. Tá vendo? Ele é 3P5, não é 3P6. Então, há um elétron no orbital atômico P para fazer a ligação. O elétron que está precisando ligar está em orbital P. Se o elétron que estava precisando ligar está em orbital P, equivale a esse orbital molecular. O orbital P do cloro da esquerda com o P do cloro da direita estão fazendo um único overlap. Esse único overlap está sendo segundo o mesmo eixo. Por isso que é sigma. E de P com P. Então a sigma é a única que se dá ao direito de poder fazer S com S, quer dizer, duas esferas, pode fazer uma esfera e um alter, e pode fazer dois halteres. A ligação π não tem jeito. Para ser paralelo, só pode ser orbital π. A molécula número 3 tem o que nós chamamos de tripla. E conforme uma dessas aulas bem recentes, nós vimos que o fato de ter 3 ligações deve ter havido, inicialmente, o primeiro encontro frontal, que é o forte. Aquele encontro dos orbitais atômicos em função de um mesmo eixo. Esta primeira ligação é sigma. As outras duas vão ser aquelas que utilizam os orbitais paralelos, os orbitais Y e os orbitais Z. Muito bem, então nós temos uma sigma, uma π e outra ligação π. Exatamente de acordo com o desenho. O desenho agora pode ser conclusivo. A molécula em questão, que está aqui desenhada, está tendo um encontro frontal de dois orbitais P, o elétron P e o elétron P. Estão fazendo a ligação sigma de P com P. Está havendo o orbital P do eixo do Y, que está fazendo par com o elétron P do outro orbital PY do outro átomo. Se a sigma foi P com P, por encontrarem-se os orbitais X no mesmo eixo, a ligação π está sendo de orbitais P paralelos, utilizando os orbitais Y. E a terceira ligação é aquela que utiliza o orbital aqui na frente e lá para trás, que é o PZ, com outro PZ. Então, completa, como nós dizíamos naquela aula, a ligação perfeita. Os dois átomos vão se integrar plenamente. Vai sair daqui uma molécula quase estável, quase gás nobre. A ligação sigma, a ligação π desses dois eixos e a ligação π desses dois eixos, provocando uma amarração dos átomos de modo incrível. Então, o nitrogênio, também chamado azoto, ele é muito estável. Muito bem, então, está aqui aceita a letra D como resposta. O desenho abaixo refere-se à molécula de nitrogênio. E os orbitais moleculares foram sigma, sigma π, sigma, sigma, π e π. Bom, já vimos esse assunto lá atrás, no começo da química orgânica. Eu apresentei rapidamente um assunto que eu vou utilizar na próxima aula: hibridização do carbono. Então, quando falei da hibridização do carbono, eu apresentei que ele pode ser sp3, sp2 e sp. Já falamos um pouco desse assunto e esta aula não é totalmente desconhecida por você, muito pelo contrário. Então, lá vem a pergunta: qual o número de ligações sigmas e π? Eu não quero a identificação dos orbitais
atômicos que se interpenetram. Eu quero apenas o total. Bom, partindo do modelo anterior, nós temos bem claro quando é que existe ligação π, porque é uma das perguntadas. Só vai existir ligação π quando houver dupla e quando houver tripla. Apenas quando houver dupla ligação e tripla ligação é que tem ligação π. Porque a ligação π é a depois daquele encontro frontal, aquele beijo fundamental, é que virão os amassos dos orbitais y e dos orbitais z. Então, só existe dupla, só existe π quando houver dupla e quando houver tripla. Sendo que na dupla eu tenho uma π e na tripla eu tenho duas π. Como eu estou vendo aqui, esta π e esta π de eixo z. Portanto, para determinar e encontrar a resposta, no primeiro exemplo, eu vejo que aqui tem uma dupla. Se tem uma dupla, uma delas é a ligação π. Qual seja a ligação π, eu não sei, não está desenhado. Aqui tem uma tripla ligação, então aqui tem duas π. Quais são as π? Costumo dizer que é a de cima e a de baixo. Claro, pode ser a do meio também. Muito bem, então determinar o número de πs é uma moleza. Só tem π se houver dupla e será uma das duas. Só haverá π se houver tripla e são duas, a segunda e a terceira. Pronto. Agora, se os orbitais moleculares π são estes traços indicados, os outros são o quê? Os outros são sigmas. Por quê? A sigma é quando acontece ligação simples. A simples, obrigatoriamente, é sigma. E quando que é sigma? É sigma, meu amigo, a primeira da dupla e a primeira da tripla. Então, se eu já vi que existem nesta molécula 3 ligações π, quantas ligações sigmas? A quantidade de traços que tenha. Quantos traços tenha, serão ligações sigmas. Então, nem vou escrever, só vou contar. Sigma, 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 a primeira das duas, sigma, 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 a primeira das três. Então, quantas sigmas eu tenho? Então, vamos escrever, vai. Quantas sigmas? 1, 2, 3, 4, 5, a primeira das duas, 6, 7, 8, 9 e 10. Pronto, respondida a questão.